Bom, pessoal, vamos lá para a nossa quinta aula. E aí vou começar, como eu sempre faço, falando um pouquinho do que foi a aula passada. A gente está falando sobre pauta, sobre apuração, e na aula passada a gente falou sobre descrição. E a gente falou sobre a importância de ouvir e checar as informações, mas também da capacidade de observar. Além da capacidade de ouvir o entrevistado, de observar o ambiente, observar suas reações, não só o que a pessoa diz, o modo como se porta ao falar, né? Isso ajuda a gente a ser um bom contador de histórias, porque quando a gente escreve uma nota para um blog, a gente está contando um fato. Claro que a gente está contando uma coisa que a gente apurou, que a gente checou, mas a gente está contando uma história. E aí essa capacidade de ser um bom observador ajuda muito. E aí eu falei para vocês sobre a não entrevista, que é isso, quando às vezes acontece de não ter a entrevista, mas essa capacidade de observação ajudar a compor o nosso texto. Aí falei para vocês sobre o New Journalism, que é um movimento norte-americano dos anos 60, que trouxe esse estilo de escrever que leva um pouco para o jornalismo literário. E sobre a importância, às vezes, mesmo quando a entrevista acontecer, não é só uma coisa que a gente vai usar quando ela não acontecer. Isso de usar a nossa capacidade de descrição do cenário, mas é útil mesmo quando a entrevista acontecer para ajudar a deixar o nosso texto mais completo. Tá? Essa habilidade de poder transformar um apanhado de informações em um bom texto, essa capacidade de observação ajuda muito a gente nisso. A habilidade em observar pode transformar apanhado de informações em um ótimo texto. Aí eu falei sobre quem ouvir, sobre buscar fontes qualificadas, buscar indicações, tanto de editores, de colegas, mas também em fontes oficiais, em locais que ajudem a gente, instituições, universidades, clínicas especializadas, se é um economista, um consultor de mercado. Esse pessoal, busca sempre uma fonte que seja uma pessoa que tenha, que você saiba que tem credibilidade para falar sobre aquele assunto e que tenha algo para falar sobre aquele assunto. Fugir do óbvio e se o assunto for simples, mas não menosprezá-lo, buscar saber o que eu posso trazer de novo sobre esse assunto, o que ainda não foi falado, o que é dúvida, como é que eu posso abordar esse assunto de uma forma que ele seja interessante, não sendo óbvio. E quando ele for complexo, ter essa sensibilidade para estar podendo transformar o nosso texto em algo que as pessoas vão entender. Então, do simples ao complexo, a gente tem que ter um texto que seja acessível para todo mundo, né? E a gente faz isso tendo esse cuidado na preparação, sabendo o que é a nossa pauta, sobre o que a gente vai escrever, e tendo esse cuidado todo no antes, na apuração, porque na hora que a gente senta para escrever, eu já tenho falado nas outras aulas, o meu texto, eu tenho que já estar com todo o material que eu preciso para escrever. Eu tenho que ter feito uma boa apuração para que eu possa escrever um bom texto. E aí, lembrando, quem está chegando agora, chegou na aula passada ou está chegando nessa aula, você pode assistir as outras aulas, não só as minhas, as de todo mundo, no nosso canal no YouTube, canal da ABEP, tá? Lá ficam as nossas aulas, tá? Tem de todos nós, todos os professores de todos os dias da semana. Você acessa o nosso YouTube. E aí, aproveitando para fazer o merchan, quem ainda não acompanha a gente, tá? Siga lá. Nossa fanpage no Facebook, no Instagram, e a gente está no YouTube também, @minha cidade 180. São a nossa rede social, nossas redes da equipe de municípios, onde a gente coloca exclusivamente o material dos municípios do interior do Piauí, tá? Então, sigam a gente. E aí passei uma atividade para vocês na aula passada com base nisso, né? Uma não entrevista. Vocês já tinham feito uma entrevista para mim nas primeiras tarefas, na primeira, na segunda, e a gente vinha desenvolvendo ela. Então, eu pedi para que vocês me descrevessem como é que tinha sido o cenário. E quem estava chegando tinha que fazer essa entrevista e me dar esse cenário. E foi um trabalho bem legal, tá? Respondi alguns e foi uma atividade bem bacana, com as gratas surpresas. A entrevista com o somatório da descrição, ela torna o texto rico de uma forma que você compreende muito mais.
Porque as pessoas, elas não falam só com as palavras, mas elas falam muito com o ambiente delas, com o que tem no espaço delas, no espaço natural delas. Então, é uma coisa que soma muito. Então, eu falei da atividade. E aí, com base nisso, trouxe uma dica de livro para vocês, que é A Linguagem Corporal no Trabalho. Esse livro, trouxe o resumo dele aí, ele fala, as pessoas costumam ir para o trabalho todos os dias sem se dar conta da importância da sua linguagem corporal, e, no entanto, a capacidade de ler as mensagens não verbais das pessoas e usá-las a seu favor é uma peça-chave para o sucesso. Isso no jornalismo também, gente. Quando a gente entrevista alguém, a gente tem que ter essa capacidade de observar o ambiente, de observar a pessoa, o seu gestual, tá? Como ela está se portando, para que eu tenha elementos extras, para que eu tenha elementos extras para estar compondo o meu texto. Inclusive, para que eu tenha essa confiabilidade na minha fonte, eu observá-la, para eu ver se a pessoa está me falando mesmo tudo que ela sabe, se está me ocultando algo. Então, tudo isso soma muito, tá? Soma muito no nosso, com a nossa entrevista, o observar o espaço, o observar o gestual da pessoa, até para a gente, às vezes, surgir aquela dúvida naquele dado, se a pessoa falou mesmo com segurança ou se falta alguma coisa. Então, é um livro bem legal. O Alan e a Bárbara Pizzi, eles têm uma série de livros nessa área de linguagem corporal e recomendo para vocês isso aí, linguagem corporal no trabalho. Porque ajuda a gente tanto na hora de observar os entrevistados, mas também dá dicas para a gente controlar o nosso comportamento, a nossa postura também no ambiente de trabalho e nos outros ambientes, para a gente estar mesmo se observando como autocrítica, como às vezes a nossa linguagem corporal pode estar sendo ruim, pode não estar sendo a melhor, a gente pode às vezes estar passando uma imagem que não é a mais adequada, e a linguagem corporal é importante para isso. Os dois lados, tanto para a gente se trabalhar, como para a gente observar os outros e estar vendo e ouvindo muito mais do que é dito só com palavras, né? O não verbal. E aí, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai continuar falando de apuração, só que agora a gente vai falar sobre o levantamento de dados e pesquisa na internet. Tá? Como é isso? A gente vai falar... A pesquisa de dados, gente, ela é fundamental para o levantamento e para a apuração de qualquer matéria. Né? Então, para eu escrever qualquer coisa, qualquer pessoa que vai escrever sobre algo, a gente tem que pesquisar antes. Eu sou, Isabel, vai para tal lugar agora, tal. Eu não vou sem saber o que está acontecendo lá, não é isso? Eu vou perguntar, qual é a pauta lá? O que está acontecendo? O que é o evento? Eu tenho que ter um mínimo de informação e a partir disso, buscar mais e mais informações sobre o que está acontecendo para eu poder saber o que eu vou pesquisar, sobre o que eu vou escrever. Como é que eu vou chegar para perguntar para a pessoa? Eu tenho que saber o que é o objetivo ali daquela reunião, daquele evento, daquela solenidade, para eu ter uma noção. É um acidente, eu preciso saber se tem mortos, se é feridos, quem estava envolvido. Isso eu vou chegar e vou colher lá no local já, mas é com esses dados que eu vou bater na hora que eu vou entrevistar as pessoas, eu tenho que procurar checar esses dados que eu já colhi antes, ver se eles batem mesmo, se realmente eles são os dados certos. E se eu ainda não tenho nenhum, vou procurar essa fonte oficial para colher esse dado. Então, até eu lembro de uma vez eu falando uma aula lá no Galaxy sobre entrevista, a gente falando, mesmo que você às vezes já esteja na rua e tenha que ir de uma hora para outra para um evento, liga para alguém, pede uma ajuda, não, isso aqui, o que tu sabe sobre lá? É um colega, um jornalista, é o seu editor, o seu diretor, um Google ajuda a gente a ter uma referência, o que foi que já saiu sobre esse evento? Ah, eu não sabia que eu ia para lá,
que foi que a Ascom divulgou sobre esse evento aqui para eu me situar, o que está acontecendo lá. Então, eu tenho que ter um levantamento mínimo antes de ir para uma pauta. E se eu estou fazendo uma apuração de uma nota, de uma coisa mais elaborada, eu também vou fazer esse levantamento de dados. E aí são duas coisas. Eu tenho pesquisa na internet e tenho levantamento de dados, que eu vou checar dados no IBGE, no TSE, no TCE, na FUNASA, onde for, é uma pesquisa científica que saiu. Então, sobre o que eu vou escrever, eu vou trabalhar com dados? Não, é com uma pessoa que eu tenho que checar esses dados. Então, eu tenho que ter essa parte também da pesquisa. É assim que a gente fica apto para ir além do óbvio. Porque se eu não faço um levantamento de dados, se eu não pesquiso, se eu não sei nada além, eu vou ficar só no mesmo de todo mundo, só no básico. Então, para fugir do óbvio, a gente faz um bom levantamento de dados para a gente ter mais o que acrescentar, ter mais detalhes, ter uma riqueza de informações no nosso texto. É assim que ele vai ficar mais interessante. A experiência ajuda muito, gente. Quando eu vou escrever sobre alguma coisa, se é um assunto que eu já escrevi, se é uma coisa que eu já conheço, óbvio que fica muito mais fácil, né? Mas mesmo quando a gente já tem muita experiência sobre o assunto, a gente não pode achar que já conhece tudo, que já sabe tudo. Tem que saber o que é que saiu de novo. Será que teve alguma coisa que eu não vi, que eu não li, que eu não acompanhei? A gente não se furta uma boa pesquisa, tá? Mas ajuda muito, claro, a experiência. Mas mesmo os mais experientes, quando vão falar sobre uma coisa fora da sua área de conhecimento, ou entrevistar alguém novo, alguém que você não rotineiramente entrevista, um especialista que não é uma área com a qual você está acostumado, ou que você não tem muito conhecimento, às vezes é uma coisa nova, todo mundo tem que faz essa pesquisa. Faz porque é necessário. Seja uma entrevista de perfil, seja sobre qualquer pauta que você vai escrever. O levantamento de dados tem que fazer parte. Por isso, é importante você estar por dentro dos assuntos quando você for escrever, do que está acontecendo na atualidade. Você está acompanhando os jornais. E aí, eu acho interessante que os professores na área de comunicação, eles falam muito que a gente acaba lendo muito só os veículos concorrentes e os assuntos que são de nosso interesse, né? E é verdade. A gente, na correria do dia a dia, a gente fica muito mais concentrado em olhar pá, ali rápido, o que é que eu deu, tá, o que é que eu vou botar isso agora, fulano já botou, ciclano. A gente acaba ficando muito nisso. Então, o ideal é que a gente leia muito mais, né? O ideal é que a gente acompanhe muito mais. É fundamental a gente ter um tempo diário para saber o que já foi ou o que não foi abordado. Eu vou escrever sobre um assunto, é importante eu saber o que já saiu sobre aquilo ali, porque às vezes uma coisa que é nova para mim, não é nova para o meu público. Eu estou sabendo agora, mas o meu público já tem um conhecimento sobre aquilo. Então, eu tenho que estar situado nisso, eu tenho que me situar. Aí, um exemplo, quando eu envio uma pauta de uma cidade para a equipe de município, né? Então, eu relembro se já saiu algo sobre aquele assunto, eu peço para a pessoa ler o blog, eu peço que procure a nota, tá? Então, quando eu sei, já saiu alguma coisa sobre isso daí, dá uma olhada lá antes de escrever, para não chover no molhado, não bater na mesma tecla. Essa semana mesmo, Sebastião, passei uma pauta para o Sebastião sobre o Parque Solar, lá em São Gonçalo do Gurgueia. E aí passei para ele um contexto, uma nota que eu já tinha feito, uma entrevista sobre esse parque, passei alguns dados que eu tinha, porque eu imaginei que o assunto era novo para ele. Então, o que seria o impacto para ele, o mais importante, às vezes não é a mesma coisa que seria para o nosso público leitor, porque já tinha outras matérias antes no blog, antes dele estar na nossa equipe. Então, eu situei ele dentro desse tema para que ele pudesse explorar o que era realmente o foco, que é a novidade, a grande... Quando a gente fala de um assunto que já foi tratado antes, eu não vou chover no molhado, eu vou abordar o que é o novo. E aí
essa pesquisa, esse levantamento de dados, no nosso caso, olhar o blog antes de escrever, ver o que já foi publicado antes, ajuda muito para que a gente tenha esse diferenciamento. Como meu título, o que eu vou focar no meu texto, o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar por último. Então, é importante eu saber o que já foi dito antes sobre aquele assunto para eu construir meu texto a partir dali. E na hora da pesquisa, a internet ajuda muito a gente, não? Ave Maria. A internet é uma mão na roda. Ajuda demais. Dá para a gente fazer busca ampliada, dá para a gente buscar em jornais do mundo inteiro, reportagens com grandes nomes, dá para a gente ler uma infinidade de coisas, artigos científicos, jornalísticos, dá para a gente ter acesso a muita coisa. Então, ajuda demais, demais a internet, mas a gente tem que ter cuidado. Do mesmo jeito que quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente tem o cuidado, se com a credibilidade daquela pessoa, a gente tem que ter o cuidado com a credibilidade da nossa fonte. É importante saber onde e como buscar, checar se é um blog especializado que está falando sobre aquele assunto. Eu até tem uns tópicos à frente com umas dicas sobre isso. Nunca dispense uma pesquisa direto na fonte, ou seja, eu achei em um portal e ele diz lá que pegou de outro portal. Eu vou no primeiro, eu vou atrás do original. Diz que é de uma Ascom, diz que é de um determinado órgão público. Eu vou procurar esse determinado órgão, eu vou na fonte original para eu ver se tem alguma coisa a mais que o outro portal não explorou, que eu possa explorar. Aí eu coloquei alguns que são interessantes, alguns que a gente já usou, usa de vez em quando, para algumas coisas. Tem alguns que eu me lembrei rapidamente. IBGE, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado, TCE, Fundação CEPRO, porque trabalha muito com dados, com números, é uma fonte primária, alguns atlas, pesquisas científicas, ministérios, quando eu quero alguns dados, alguns números sobre alguma coisa, eu tenho que checar direto, algum ministério que é responsável, eu pego lá o Ministério das Cidades, se é um programa, veio por lá, aí eu quero saber, a prefeitura foi contemplada, em qual nível, o que envolve, a FNDE, Ministério da Educação, uma série de coisas, dependendo do que seja o assunto que eu estou pesquisando, mas eu vou direto nessas fontes, onde saiu o edital, onde saiu que aquele município foi contemplado com alguma coisa, eu vou lá direto, pegar direto naquela fonte, tá? Então, as fontes originais, elas são muito importantes, até porque a lei, acho que não foi na aula passada, acho que foi na atrasada, o nosso texto, ele é uma leitura que a gente fez sobre o que a gente viu, o que a gente ouviu. Então, quando eu escrevo sobre um determinado assunto, ele é a minha leitura. Quando o Daniel, o Marcos, o Ismael, o Patrick, o Johnny, a Poliana vão escrever, cada um faz a sua leitura sobre aquele assunto. Então, é isso. Os textos, eles são uma construção de cada jornalista, de cada blogueiro, de quem está escrevendo. Então, se eu vou na fonte original, eu vejo o que os outros disseram, o ponto de vista que eles enfocaram, mas eu não me privo de ir na fonte original para eu fazer a minha própria interpretação, a minha própria leitura. O que aquele órgão, instituição trouxe de dado que eu possa aproveitar e que às vezes foi deixado de lado que eu possa explorar mais. Tá? Então, isso as fontes primárias, elas são super importantes. Tá aqui, os cuidados na hora de pesquisar na internet. Hoje em dia, a gente tem muito cuidado com a questão das fake news, né? Mas tem que ter esse cuidado também na hora da gente pesquisar como o levantamento de dados para escrever a nossa nota. Pode ser que eu vou sair um novo censo do IBGE e eu quero o histórico todo, quero fazer um comparativo com o último, com o dos últimos 20, 30 anos no município. Então, eu tenho que ir direto no IBGE. Então, na hora de pesquisar na internet,
Já até estava adiantando isso daqui. Assim como os entrevistados têm que ser confiáveis, né? A pesquisa em site deve partir do mesmo princípio. Eu tenho que ir a sites confiáveis. Eu tenho que ver que site é esse, né? Ele é o ideal para estar me passando essa informação ou não? Não dá para a gente confiar em tudo que a gente vê na internet, né? Isso todos nós aqui sabemos. A gente já está em tempos de fake news, mas e mesmo a gente tem que estar super atento para isso, super atento. Então, quando eu vou pesquisar sobre algum assunto, eu tenho que procurar uma página especializada, um site sério e renomado, tá? Sobre aquele assunto. Ora, se eu quero falar sobre o selo Unicef, os municípios que já receberam selo Unicef, eu não vou só fazer uma pesquisa no Google à toa. Mesmo que eu faça, que eu confira o que foi publicado em vários lugares, eu tenho obrigatoriamente que acessar o site do Unicef, o site do selo. Eles têm um site específico para o selo. Então, eu vou acessar esse site. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Quando eu falo de página especializada, site sério, renomado, quem está apto para falar sobre esse assunto? Ora, eu quero uma informação sobre o Enem. Eu tenho obrigatoriamente que acessar o site do Ministério da Educação. Eu não posso me furtar isso na minha pesquisa. Eu tenho que saber tudo que foi dito oficialmente pelo Ministério sobre o Enem para esse ano. Então, é assim, eu tenho que saber o que eu vou escrever e quem é a autoridade para falar sobre esse assunto. Quando eu vou para a internet fazer a minha pesquisa, eu tenho que ter cuidado. Lógico que eu vou ver tudo que aparecer, até porque, às vezes, a gente encontra uma informação e a nossa matéria vira de esclarecimento. Eu descobri que tem uma informação errada ali na internet, isso já virou uma outra pauta. Eu vou falar sobre que tem tal e tal informação errada. Eu vi a informação errada em um site. Aí vou para o Ministério da Educação, ou não encontro, ou descubro que não é verdadeira. Aí eu entro em contato com eles. Recebo uma nota explicando que é assim, assim, assado. Ou seja, já virou uma outra pauta. Esclarecer que tal e tal informação que circula não é real, que o posicionamento oficial do Ministério é aquele. Entendeu? Então, não dá para confiar em tudo e as páginas especializadas, os sites sérios e renomados para aquele assunto são os que devem pautar a gente. Jamais copiar. Essa é a orientação, né, naquele livro que eu gosto sempre de citar, que eu uso muito para planejar nossas aulas, da Cleide Floresta e da Lígia Brasluscas, técnicas de reportagem e entrevista no jornalismo. Elas recomendam você ter que ter o cuidado na internet, jamais copiar, e se usar uma informação de outro veículo, obrigatoriamente dar o crédito, e quando a pesquisa é para uma entrevista, a gente pode checar algumas coisas com o próprio entrevistado. Aquilo que eu falei ali há pouco, sobre eu encontrei um dado em um portal, aí eu vejo com o ministério se é aquilo mesmo, vale também com a pessoa. Eu, às vezes, vou entrevistar um artista, tem um monte de coisa sobre a pessoa ali na internet e tudo. Então, a gente às vezes cria uma dúvida, meu Deus, isso aqui é verdade ou não é, não sei o quê. Isso virou, inclusive, um quadro em alguns programas de TV, tanto na internet como na TV aberta mesmo, né? Se é verdade ou fake, essas coisas. Aí começa a dizer, essa notícia aqui que saiu sobre você, é verdade ou não é? Isso virou uma coisa quase como que obrigatória, checar com a pessoa se tudo que sai sobre ela na internet é verdade, porque no contexto que a gente vive hoje, não dá para confiar em tudo que a gente lê. Então, isso é uma técnica da apuração. E às vezes, quando não dá para saber, a gente vai perguntar direto para o entrevistado. E muita gente acabou indo além e transformando em um espaço, em um quadro seu. Então, é uma coisa para a qual a gente tem que estar muito atento. E os erros a evitar quando a gente está fazendo esse levantamento de dados e essa pesquisa? Bom, listei alguns aqui para a gente.
Deixar para fazer a busca na hora de escrever. Gente, a busca tem que ser feita antes. Porque é justamente isso que eu tô falando. Quando eu vou escrever meu texto, eu já tenho que tá com todo o meu material ali, reunido. Aí você imagina, se eu já colhi material, se eu já entrevistei a pessoa, aí é que eu vou fazer a pesquisa sobre ela. Aí aparecem coisas que eu fico na dúvida. Entendeu? E o processo fica atropelado. Então, a pesquisa vem primeiro, aí depois a entrevista, porque na hora da entrevista, o que eu não consegui resolver antes nesse levantamento de dados, a pessoa vai me esclarecer. Inclusive, se há pontos de vista conflitantes, se tem alguma informação que não bate, ou que eu preciso ter certeza, porque é um número muito importante. Então, fazer a pesquisa só na hora de escrever pode levar a erros, a equívocos, certo? Então, não dá para deixar só nessa hora. Além daquela coisa de ter que ligar para a pessoa, às vezes, para perguntar coisa, não é legal. A gente liga para a pessoa para confirmar uma informação, algo muito relevante. Mas se você tiver que ligar para checar muita coisa com o entrevistado depois, então acaba parecendo que você é desleixado, depõe um pouco contra a sua credibilidade. Se você não se planejou direito. Vai ser necessário, se você não tiver feito o planejamento e for uma informação muito importante. Você vai ter que ligar e falar de novo, ou até gravar a entrevista de novo. Mas é porque tem que checar o dado. Não dá para eu publicar alguma coisa só achando. De jeito nenhum. Eu tenho que checar, eu tenho que ter certeza do que eu estou escrevendo, que aquele dado é o correto. Não dá para eu deixar espaço para o erro. O outro erro, gente, não deixe para checar o nome do entrevistado no Google ou em sites, porque é um risco enorme, enorme. Tem alguém riscando aí, gente. Quando vocês riscam, aparece para todo mundo, tá? Usem as anotações mesmo no caderninho de vocês, tá bom? Então, o nome do entrevistado, a gente já pesquisa antes. Mas, por exemplo, às vezes tem alguns artistas e eles mudam muito de nome, ou troca por isso, por aquilo, ou por causa da dupla, não sei o quê. E até com políticos acontece, eu vou já explicar isso. Então, checa o nome com a pessoa, ou com a assessoria de comunicação, tá? O melhor é perguntar para a própria pessoa, isso vale muito para artistas, mas também acontece com políticos. Que Deixa eu postar aqui minha tela, pronto. Para conferir qual nome o político prefere usar, que às vezes não é o nome de urna por situações específicas, a gente usa muito o TSE, que o divulga CAN de contas. Só que acontece às vezes de alguns mudarem. Vou explicar. É assim, é, esse ano mesmo, que é ano eleitoral, vai abrir lá o Divulga CAN de Contas. O que é isso? Dentro do site do TSE, uma página onde vai estar listados todos os candidatos. Depois da convenção, depois que eles já estão inscritos para concorrer à eleição e que sai o registro e tal, eu vou chegar lá, Sebastião, é porque eu separei bem que direitinho as histórias. Vou chegar lá nesse exemplo. Então, quando eles fazem o registro, vai aparecer lá nessa página. Você vai entrar primeiro, vai estar por região, Norte, Nordeste, Sudeste, aí a gente entra em Nordeste, aí tem todos os estados do Nordeste, aí vai ter Piauí. Aí a gente entra em Piauí, aí vai ter a opção das cidades. Aí eu entro naquela cidade, tem os candidatos. Aí vai ter o nome de urna, o nome completo, partido, número. Depois da eleição já vai ter na frente se foi eleito ou não. Tal. Então, o que eu recomendo, via de regra, o que a gente usa é o nome de urna da pessoa, do político. Porque é o nome pelo qual ele é conhecido, é o nome pelo qual ele consegue votos. Aí eu coloquei aí o exemplo do Renato de São Luís do Piauí, ele é um prefeito muito conhecido. Porque ele não tinha Renato no nome, ele adotou esse nome, que ele achava bonito. Hoje ele já incluiu, mas quando ele começou a usar, não era Renato, era um apelido. Então, e era o nome que ele usava. Então, a gente colocou isso. Já eu tenho um outro exemplo, que eu não vou citar nomes, de um prefeito que ele tinha um apelido,
um apelido assim, até meio engraçado, diferente, mas era o nome pelo qual ele era conhecido. E ele não podia abrir mão desse nome na hora da eleição para conseguir o voto. Então, foi o nome que foi para a urna, foi o apelido dele. Mas quando ele ganhou, depois de prefeito, ele preferiu abrir mão desse apelido e passou a usar só o nome e o sobrenome dele, adotou isso. E aí, como prefeito, logicamente, hoje todo mundo só chama ele pelo nome e pelo sobrenome, o apelido foi esquecido. Então, ele conseguiu. Então, tem esses casos específicos. E tem um outro que eu botei, da prefeita que passou a usar seu nome e sobrenome. Porque o nome na urna era fulana de Cicrano. Que era o Cicrano? Era o marido dela, que era esse prefeito, muito conhecido. Lógico, estratégia de voto. Acontece muito, muito, muito. O fulano de Cicrano tem demais. Então, é uma estratégia que eles usam para conseguir o voto, mas que depois que ganham, eles fazem essa adequação para usar o seu nome normal. E teve esse caso também. Na grande maioria, como eu estava falando, eles usam o nome de urna que você encontra lá no Divulga Candidatos, dentro do site do TSE, do Superior Tribunal Eleitoral. E aí eu trouxe um exemplo de Padre Marcos. Não é o atual prefeito, é o ex-prefeito, que foi prefeito já por vários mandatos lá. Prefeito Zé Melado. Era o nome de urna e é o nome que ele usava. Inclusive, nas solenidades, quando ele era cumprimentado, era sempre por esse nome, porque ninguém lembrava que ele era prefeito José de Fátima. Todo mundo conhecia ele por esse apelido. E era não só o nome de urna, mas o nome que ele fazia questão de ser chamado. Era a marca dele. Então, nesse caso, ele mantinha esse nome. Então, a gente tem que ter todas essas atenções. Eu vejo isso sempre logo depois da eleição. Quando tem essa dúvida bem aí, na hora que eu tenho uma oportunidade, eu pergunto para o prefeito se ele vai continuar usando aquele nome, não, como é. Na grande maioria, até coloquei aqui, deputados e governador, não tem essa coisa muito desses apelidos, é muito menos. Não, e dificilmente trocam. Acontece muito mais com prefeitos. E aí, alguns dos recursos que eu uso é observar como a Ascom usa, como o entrevistado coloca o nome dele nas mídias digitais, eu olho tudo isso antes. O material que eu estou recebendo dessa cidade, como é que está vindo o nome do prefeito? Aí eu vou para as mídias digitais, como é que ele usa lá? Aí eu olho lá no TSE, no Divulga Cand. Se houver divergência, se eu fico na dúvida, ou pergunto na Ascom, ou eu pergunto para a pessoa. Eu vejo também como é que está sendo usado no blog, que foi o caso aí que Sebastião estava me lembrando aqui no chat de Simões. A gente estava vendo uma divergência, como é que estava lá no TSE e como é que estava aparecendo nos portais da cidade o nome do prefeito. Divergência de uma letra. Então, Sebastião perguntou para o prefeito como era, que era para escrever o nome dele, como é que era o certo. Aí ele explicou que o nome de batismo era de um jeito, mas que ele tinha feito essa adequação no nome dele, que ele gostava de ser chamado assim, e tinha adotado isso. Então, a gente passou a escrever do jeito que ele adotou, que era o nome público dele. Então, foi esse o caso lá em Simões. Então, a gente tem essa atenção. Eu até tenho no Guia da Editoria, que é um material para quem chega para trabalhar na minha equipe, a equipe de municípios, no 180. E nesse Guia da Editoria, às vezes tem uma partezinha que tem umas perguntinhas para o prefeito. E aí, quando é uma pessoa novata, segue lá, qual é a sua cidade, qual o cargo. E aí, para não perguntar assim para a pessoa como é o nome, perguntar como é que o senhor gosta de ser chamado, como é que a senhora gosta de ser chamado. Que é uma coisa também que ajuda nisso, né? Quando tem essa questão de apelido e tal, para a gente saber como é que a pessoa está mantendo o nome dela. Especialmente logo depois de eleita, às vezes tem muito isso, de conferir como é o nome, tudo mais, que alguns mudam o nome de urna e o nome que passa a usar, que prefere aparecer nos veículos que apareça nos veículos de comunicação. Os erros a evitar, a gente tem que fugir sempre do achismo. O que é fugir do achismo? Ter certeza, checar, conferir, não postar porque achou que era. Eu tenho que checar, confirmar, perguntar, verificar, e isso vale para tudo, gente.
para tudo. Quando a gente está colocando um material online, a gente tem que ter esse cuidado. Não dá para abrir mão disso. Por quê? Porque aquilo ali vem para nossa conta. Vem para a conta do nosso blog e vem para a conta da gente que está lá assinando o blog. Quem está assinando a nota, a matéria. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Nunca no achismo, sempre checar e perguntar. A internet, ela ajuda muito, gente, mas ela não deve ser a única fonte de pesquisa. Isso que eu falei de ir também para os sites originais, para as fontes primárias, para quem deu esse dado. Determinado portal está me dizendo que o órgão tal saiu o dado assim, assim, assado. Eu vou lá conferir, eu vou lá checar. O portal tal me diz que teve um acidente assim, assim, assado. Eu tenho que checo com a PRF, com a polícia, com o SAMU. Então, eu tenho que buscar meios de confirmar e de ter outras informações. Então, nunca no achismo, sempre confirmando a informação, se ela é real, se ela é verdadeira e quais são os dados, tintim por tintim mesmo, tá? Nunca no achando. E aí, outro tópico muito importante nos erros a evitar é esse aqui. Ao checar os dados históricos ou populacionais com muito cuidado, muita atenção. Sempre procurar os sites com dados oficiais. Às vezes a pessoa pode citar um lugar, uma data, um evento e se equivocar na data. Eu mesmo lembro de uma vez em uma entrevista, a pessoa falou um ano e eu não conferi. Só que era uma matéria para cliente e foi antes para ser visto, que era impresso. Aí quando a pessoa viu lá, ela tal, corrigiu. Tal, porque uma falta de desatenção, você não conferir todos os dados, todos os números, os anos com os eventos, porque realmente, se eu tivesse prestado atenção, o ano não batia com o evento, então era um ano a menos. Então, quando você presta essa atenção, procura em sites em dados oficiais, é uma eleição a que a pessoa está se referindo. Então, tem como eu checar qual foi o ano mesmo que aconteceu a eleição, a última eleição municipal, a última eleição estadual, nacional, ou todas essas coisas. Quando é que foi divulgado o último censo? Se eu não tenho censo recente, se eu tenho só estimativa. Então, eu tenho que ter essa atenção. Qual é o meu dado real? O que é que eu tenho mesmo e o que é que as fontes oficiais estão me dizendo? Então, buscar os dados diretamente com o órgão fonte da informação. Pode ser que eles tenham um site para isso. Eu gosto muito de citar IBGE, porque lá tem muito dado, muito número. Mas a gente tem também portal da PPM, da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que tem muitos dados sobre as cidades. E fora os portais dos órgãos federais, órgãos estaduais, que quando tem coisas específicas, assuntos específicos, eles têm lá o seu espaço para trazer aquilo ali, TSE, TCE. Então, os sites do assunto que eu estou tratando, eu tenho que ter essa atenção e ir direto nessa fonte para evitar qualquer equívoco. E aí, uma das recomendações é nunca copiar um número já usado por outro veículo de comunicação ou que esteja em um site não oficial na internet. Tá, você fez a sua pesquisa, você conseguiu aquela informação, mas você tem que checar, tem que confirmar se é aquilo mesmo. É um trabalho, é trabalhoso? É. A gente tem que ter muito trabalho? Tem que ligar, tem que fazer pesquisa, repesquisa, e não basta encontrar, tem que checar. Nosso trabalho, quem trabalha com informação, tem que checar, tem que ter esse comprometimento com o que você está levando para as outras pessoas. Tem gente que pensa que os sites voltados para o jornalismo só publicam as informações indiscriminadamente. O pessoal vem falar com a gente, reclamar da informação como se a gente tivesse inventado um número. Eu acho isso impressionante, às vezes. Eu olho e... Não, isso aqui, com certeza, se está bem aqui, foi checado e rechecado. Mas me diga aí como é a sua reclamação. Aí vai lá a pessoa, tananã, tananã, tananã. Aí na hora que passa para a pessoa que fez a matéria, a pessoa, não, isso aí assim, assim, assado. Então,
O nosso trabalho é muito minucioso. Quando a gente trabalha com notícia, com informação, e nesses tempos hoje de fake news está ficando, né, mais e mais acirrado, mais e mais necessário. Tá? É uma coisa que tem ficado, cresceu muito a questão da checagem, que já era uma coisa importante, já era uma coisa que fazia parte da vida de quem trabalha com blog, com notícia, hoje muito mais, né? Muito mais. A gente tem que checar as informações, discutir as informações, se certificar de que tudo que vai ser publicado é confiável. Então, nossa, é muita coisa. Desde um número de telefone que vai sair na matéria, um e-mail, uma grafia de nomes, siglas, valores, até que são as coisas ditas mais simples, até as coisas mais relevantes. Tudo eu preciso estar acompanhando, estar checando. Então, e esse trabalho de checagem, os sites sérios têm essa norma de checagem como prioridade antes da publicação. É uma coisa extremamente séria e necessária, esse cuidado por checar tudo antes de sair, para não acontecer de virar um site que ninguém confia, que não tem credibilidade, onde tem sempre, tem sempre alguma retificação, alguma errata, está sempre se corrigindo, né? É um portal que tem que ficar sempre se corrigindo, além de ser chato, de ser trabalhoso para a gente, ficar aquela coisa enfadonha, você vai ficar desmotivado e não é o ideal no nosso trabalho. O ideal é que a gente publique a informação correta. Mesmo que, às vezes, vai ser furado, o outro portal concorrente vai dar primeiro, mas a prioridade tem que ser a informação correta, informação bem checada. Mesmo com a internet possibilitando a gente editar rapidamente uma informação incorreta, o ideal é oferecer sempre ao leitor as notícias precisas, bem explicadas e bem apuradas. E, gente, credibilidade. Credibilidade você leva um tempão para o seu blog ter e para perder é bem rápido. É como reputação. Credibilidade é como a reputação das pessoas, é a reputação do seu blog, do seu portal. Não adianta pensar nisso. Não é como no impresso, que no impresso não dá para corrigir, vai sair só na outra edição errada, no portal, rapidinho a gente edita. Leva um segundo para um monte de gente ver aquilo ali e printar. É rápido, gente, é rápido, é num instante. O erro, a informação errada, qualquer besteirinha, num instante, um monte de gente já viu, já printou. E hoje é assim, né? Então, eu tenho que ter cuidado, porque uma notícia vaga, uma notícia mal elaborada, ela tem um efeito imediato na minha audiência. Porque a pessoa não vai continuar acessando um blog que toda vez tem alguma coisa a ser corrigida, que tem uma informação errada, que depois é dita e fica mudando o texto. Essa pessoa vai partir para outros portais, para outros blogs, porque não, para que eu vou ficar acessando aquele portal ali, que toda vez tem a informação errada, a informação tem que ser corrigida. Não, não vai, não vai. Vai perder a audiência. E aí eu trouxe aqui um exemplo. Tava nem tocando, aí eu tava olhando meu e-mail hoje, aí lembrei que tinha chegado esse e-mail, aí fui ver o que era. Tinha visto que tinha chegado alguma coisa do Wizard falando, não sei o que, não tem ligação. Aí eu logo imaginei. Alguém de lá está em algum cargo e está tendo alguma confusão. Aí não apaguei o e-mail, né? Que eu recebo muita coisa, eu saio apagando. Mas esse aí eu deixei. Não, depois eu vejo o que é isso. Tal. Aí me formei essa semana, entendi o que era. Aí lembrei que tinha esse e-mail. Aí eu vim olhar, de ter feito. Era o que eu pensei. Então, eu recebi essa nota da Ascom, da Escola de Idiomas Wizard, sobre o Carlos Martins não ter mais vínculo. Vou mostrar que eu trouxe ele para vocês. Caros colegas, meu Deus, minha tela tá cheia aqui de cor no meio.
Assessoria de imprensa da Wizard by Person, gostaríamos de reforçar que não há nenhum vínculo entre a marca e o empresário Carlos Martins. Desde 2014, a Wizard está sob gestão da multinacional britânica Pearson, após uma aquisição que foi amplamente divulgada pela imprensa na época. Apesar disso, desde o início da semana, temos sido procurados por veículos de imprensa que solicitam confirmação e ou comentário sobre as notícias que vêm sendo veiculadas a respeito do empresário. Além disso, alguns veículos chegaram a publicar matérias citando Carlos Martins como dono da Wizard, que ele não é mais, né, desde 2014. Que o nome dele é Carlos Wizard Martins. A empresa tem o nome dele, mas em 2014 ele vendeu. Dessa forma, salientamos que não há qualquer vínculo da Wizard com o empresário Carlos Martins, com nenhum governo, nem com partidos políticos. Contamos com a colaboração de vocês e também nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, de forma a evitar que a marca seja indevidamente associada a fatos com os quais não tenha nenhuma relação. Obrigada, bom trabalho a todos, um abraço, Rafael Italiani. Então, isso foi a nota que eu recebi, né, da Wizard. Alguém não sabe do que se trata? Digam aí no chat. Quem sabe do que é esse assunto aqui? O que está acontecendo? Quem não sabe? Cadê vocês? Vocês sabem do que é? Tá falando essa nota? Não, tô vendo aqui, pessoal dizendo... Daniel Lucas disse aqui, sobre a indicação do Carlos Wizard para o Ministério da Saúde. Não, sim, alguns não. Isso, sim, Guilherme, ele fez algumas declarações polêmicas sobre o Covid, estava cotado para ser indicado como ministro da Saúde, depois como secretário, e aí chegou a sair, quando eu tinha visto a notícia, chegou a sair que ele tinha sido até, já como era secretário de uma das pastas do Ministério da Saúde. E aí, quando eu olhei esse e-mail hoje, aí foi ver as novidades, né? E caiu numa matéria da Veja, lá na Radar, que já fala foi que ele recusou, deu tanta polêmica que ele recusou. Tá aqui o trecho do que está na Radar. Isso, Williams, ele já desistiu. Tá eu na Radar ontem à noite. Trouxe aqui para vocês. Esse é o Carlos Wizard, fundador da Escola de Idiomas, que hoje não é mais proprietário dela. Hoje ele é sócio de uma outra escola de inglês, a WhatsApp, com o Flávio Augusto do Geração de Valor. Eu até vi que o Flávio Augusto colocou os posicionamentos dele, esclarecendo que não tinha nada a ver com a escola, com a sociedade deles nos negócios, que ele tinha sabido através da imprensa também, e que isso não ia interferir na escola, na sociedade, que não compartilhava dos mesmos pensamentos que ele, que eram coisas totalmente distintas. Ou seja, fez uma série de esclarecimentos para não misturar quem é a pessoa dele com o sócio e para que não afetasse também os negócios que eles têm em comum, que é o curso de inglês, o WhatsApp. Essa imagem é da Veja, tirei dessa nota que está na Radar. Deixa eu limpar bem aqui minha tela, que eu deixo um monte de coisinha na tela, no meio. Foi publicado na Radar ontem à noite, 7 de junho. Depois de abrir uma crise com estados e municípios ao sugerir que os gestores inflavam os números de mortes na pandemia, ele falou alguma coisa assim de que os gestores de saúde nos municípios tinham colocado casos de Covid a mais para receber mais verba, mais recursos. Algo assim que ele falou. Para receber mais recursos do governo federal, o empresário Carlos Wizard anunciou que está deixando a função de conselheiro informal da pasta. Informo que hoje, 7 de junho, deixo de atuar como conselheiro do Ministério da Saúde, na condição pro bono, disse há pouco. Além disso, recebi o convite para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta. E quando eu tinha visto, já dizia que ele tinha aceitado. Agradeço ao ministro Eduardo Pazuello pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos sociais que iniciei em 2018 em Roraima. Segue o Wizard. Ou seja, depois da confusão todinha que as declarações dele causaram, o bafafá monstro, ele recuou, ele desistiu de assumir qualquer cargo de maneira formal, porque viu que não agradou o jeito dele, as falas dele não agradou.
Então, o que que aconteceu? Vamos voltar aqui o que é, por que que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque alguns portais, quando publicaram a notícia de que ele era cotado para o ministério, de que ele assumia a secretaria, né, para a tecnologia e insumos estratégicos, tinham colocado que ele era dono do Wizard, ou seja, não fizeram pesquisa nem na internet, nenhum levantamento de dados, não pediram para ele ou para a assessoria dele a biografia atualizada, os dados atuais, né, dele de carreira. Então, publicaram erroneamente que ele ainda seria ligado ao Wizard. E, inclusive, como diz lá, vou voltar lá na nota, diz lá que chegaram a falar com a assessoria de comunicação do Wizard pedindo posicionamento. Chegaram a publicar matéria citando Carlos Wizard como dono, e que até chegaram a entrar em contato com a Ascom, pedindo posicionamentos, né, sobre as falas dele. Ou seja, então, justamente isso que acontece quando a gente não faz a pesquisa, o levantamento de dados. Tá, ele é o fundador da empresa, mas não obrigatoriamente ele tinha que continuar sendo dono, como não é. Já vendeu a empresa em 2014. Então, isso aqui é o que acontece quando não se faz um levantamento de dados, tá, gente? É disso que eu estou falando, de fazer a pesquisa, de checar a informação. Ele foi dono do Wizard até 2014, e aí as matérias publicando a nomeação dele colocaram na biografia que ainda era um erro por não checar a informação, tá? Eu achei que ilustrava bem. Ah, e aí trouxe essa parte aqui sobre o que não fazer quando a gente está fazendo o levantamento de dados e pesquisa. Por exemplo, o Wikipédia, gente, ele é um local que serve como fonte de pesquisa e é uma enciclopédia escrita coletivamente. Isso significa que a precisão de dados ela é totalmente questionável, não é considerado uma fonte oficial, é uma fonte que a gente pode usar, ele tem dados verdadeiros, só que ninguém tem como garantir. Né? Ela é uma referência para consulta, é algo mais na nossa leitura. Para usar um dado que eu pego lá, você vai ter que buscar uma segunda fonte para confirmar essa sua informação. Porque é uma característica dela ser escrito coletivamente. Então, eu tenho que checar tudo que está lá, tá? Quando eu vou fazer uma informação, é isso que eu falo. De ser um site confiável, não que o Wikipédia não seja, mas porque o modelo dele é esse, de receber informação de muita gente. E é aquilo, às vezes, que a gente fala, coisa que muita gente mete a mão, vira bagunça, cuidado por uma pessoa, às vezes, tem uma certa ordem, uma certa organização, um certo controle. Como é uma coisa feita coletivamente, às vezes, pode ter gente que coloca alguma coisa irresponsavelmente, ou por má fé ou não, mas eu tenho que ter esse cuidado. É rico em informação, tem alguma coisa ali, eu posso ler? Claro, deve. É porque, para esclarecer alguma coisa que esteja erroneamente publicada, tá? Então, serve como referência para consulta, para leitura, mas eu tenho que buscar uma fonte, eu tenho que confirmar algum dado que eu queira usar do Wikipédia. Então, o que não fazer? Não usar dado do Wikipédia ou não conferir um dado que eu peguei lá. Nunca use uma informação sem saber a fonte ou sem checar se elas estão realmente corretas. Gente, por favor, não. Sempre conferir se aquilo está certo. Eu tenho que checar nas fontes oficiais e eu vou repetir isso muitas vezes para vocês. Acontece muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Saiu no portal, em questão de minutos, tá em todos os outros a mesma história, acontece muito. A gente tem que ter o cuidado para, às vezes, não cair numa história errada, numa história equivocada, em alguma informação que está incorreta ou incompleta.
Tá? Então, eu tenho sempre que confirmar tudo. Quando eu falo de confirmar, de checar, é isso. É o duvidar de tudo. Acho que na segunda aula eu falei isso para vocês. Tem que duvidar de tudo. Tem. Jornalista, blogueiro, quem trabalha com notícia, tem que duvidar de tudo. Tem que ter essa certa maldade, essa coisa da dúvida, do desacreditar. Porque faz parte do nosso trabalho, da nossa função. A gente tem que duvidar de tudo. Porque é duvidando que a gente vai ter uma história melhor para contar. Quando você questiona aquela pontinha solta, vinha ali da história que, às vezes, o seu texto cresce muito. Lembrei de uma história, uma vez, em um município do interior, a gente estava visitando as delegacias, toda a cidade. Aí deixava nosso material de divulgação do 180, uma revista, um adesivo, e eu entregava meu cartão de visita. E aí ficamos lá conversando com o policial na calçada da delegacia, rua movimentada. Passa um pouco, chega o filho do policial, pergunta para ele: pai, quem é esse povo? Aí ele olhou para o menino: meu filho, eles fazem o mesmo que você. Aí ui, como assim? Aí ele completou a frase: eles fazem um monte de pergunta. Aí é, realmente, a gente é igual um menino pequeno. Quem trabalha com comunicação, a gente faz um monte de pergunta. E é isso mesmo, tem que ser assim. A gente tem que fazer um monte de pergunta, tintim por tintim, checar, perguntar, tá ali, mas você duvida, você questiona. É assim que você bate. Se a história está completa, se a história é real, se está faltando algum dado, se alguma coisa não bateu. É assim que a gente confere tudo. Fazendo um monte de pergunta, feito menino. E aí, sobre os documentos e provas, gente. Quando a gente faz esse levantamento de dados, a gente colhe, às vezes, alguns documentos. Às vezes é um edital, é um documento do MPF, do TCE, do Tribunal de Justiça, da Justiça Eleitoral. Enfim, às vezes é um vídeo, uma gravação, um, sei lá, um atestado de óbito, um BO. Tudo é um documento, uma prova, dependendo do que você está escrevendo, né? E aí, nossa, quando a gente trabalha com documentos e provas, o cuidado com o levantamento dos dados é essencial. Você tem que ter muito cuidado quando você está fazendo a sua busca por material. Porque esse material que você está levantando é que vai garantir a publicação de uma matéria ou de uma nota correta. Tá? Então, você pegar as informações certinhas e ser cuidadoso nisso é que vai garantir que o seu texto seja bom, seja coerente, tenha credibilidade, tenha as informações bem checadas. E você ter todo esse cuidado no levantamento de dados também vai prevenir contra futuros problemas como processos judiciais, né? Por erro. E é super, super importante você ter um arquivo documental das reportagens na hora da defesa. Ou seja, o que é isso? Guardar esses documentos, vídeos, áudios da entrevista, o áudio que mandaram para você, prints, o documento lá, o MPF, o atestado de óbito, o BO, o que foi que você recebeu, o e-mail, salvar tudo isso. E vocês sabem por quanto tempo tem que ser salvo? Alguém sabe por quanto tempo tem que guardar o material após a publicação? Quando você publica uma reportagem, por quanto tempo tem que guardar? Ninguém sabe? Vou dizer para vocês. Os dados devem ficar guardados de 3 a 5 anos após a publicação. Porque esse é o período para alguém entrar na justiça, para contestar a informação ou pedir uma indenização. Tá? Outros exemplos? Anotações em bloco, gravações, e-mail, vídeos recebidos, áudio. Tudo isso são coisas dados que você recebeu, tudo isso é material que você pode guardar. Eu tô vendo, apareceu para mim agora as respostas de vocês. Ana Rosa, Bruno, Daniel falando não. 3 a 5 anos.
viu, meninos? Tem que guardar o material. Diz. Eu vou guardar material de tudo? Quase. Mas, especialmente das coisas mais polêmicas, as mais... polêmicos é a palavra, gente. Aquilo que você acha que vai dar BO mesmo. Eu recomendo guardar de tudo, porque às vezes você pensa que uma coisa não vai dar problema e dá. Então, mas tem algumas coisas que pra gente é notório. Isso aqui é complicado, isso aqui é chato, esse pessoal aqui vai fazer zoada. Tem algumas coisas que são bem notórios pra gente, né? Que vai dar confusão, que vai ter contestação, né? Que uma das partes envolvidas vai contestar a sua nota, a sua matéria, seu texto. Vai dizer que seus dados são errados, que não é isso, que não é aquilo. Então, guardar e salva no e-mail, algum arquivo. Inclusive, vou já falar de reclamações. Bruna, sempre tem alguém para contestar, sempre tem alguém que não está contente. É assim. A pessoa acha que só tá bom, isso é verdade, quando favorece a ela, quando está falando do grupo dela, de quem ela gosta, de quem ela apoia. Se fala do outro, não, tem alguma coisa errada, não sei o quê, tá errado. Daniel está me perguntando, print das informações é válido? Sim. Sim, Daniel, tudo é válido. Salvo os prints. Eu, quando preciso de alguma coisa que eu printo do Zap, eu mando para um e-mail. Mando com o nome bem direitinho no assunto para eu localizar fácil na busca. Guarde os prints também, que é válido sim, como documento. Tudo. Até anotação, o bloquinho de anotações. Aí eu tenho maior dificuldade para me desfazer dos meus bloquinhos. Sou apegada. O que é bom, né? Eu não costumo trabalhar com gravação de ligação, sim, Sebastião. Gravações de ligações. Muito, muito útil. E aí, a gente acaba recebendo reclamações, né? Aí a gente tem que saber como lidar com as reclamações. Elas são uma constante, ou envolve uma pessoa que está envolvida na notícia, né? Ou às vezes é uma reclamação de um leitor. Os leitores online eles são muito participativos, eles contestam as informações, eles apontam erros, tudo. Primeira coisa, aquilo tudo que eu estava falando, a gente fazer um bom levantamento de dados, de escolher bem um entrevistado com credibilidade, checar direitinho o site que a gente está acessando para que seja um site sério, um site renomado, de credibilidade. Isso tudo vai ajudar bem aqui a respaldar a sua fala. Porque quando você tem a confiança na origem dos dados, isso é o primeiro passo para você ficar bem ali, de que a sua informação de que o seu texto publicado está correto, porque você fez o dever de casa, você fez o seu trabalho direitinho, checou tudo como tinha que checar e a sua informação está correta. Isso aí te dá uma tranquilidade quando chega a reclamação para você conversar com a pessoa e poder argumentar direitinho. Você ter checado tudo corretamente em fontes confiáveis. A maioria dos blogs e portais tem canais direto, né, para o leitor comunicar erros. Alguns têm respostas automáticas, outros têm alguém designado para responder ou para esclarecer dúvidas. O mais correto sempre, gente, é responder todo mundo, tá? Sempre tiver uma reclamação lá no blog, no seu portal, responder todo mundo prontamente. Mas algumas vezes é necessário investigar se a reclamação representa mesmo um erro. Às vezes é um errinho de ortografia que precisa ser corrigido, uma coisinha assim. Às vezes é um errinho de data, confundir um 8 com 7, com 9, alguma coisa assim, mas às vezes é uma coisa mais complexa. Então, vou ter que checar aquilo ali, se está correto, se está errado, como é, como não é. Qual é o slide seguinte? Vou contar um caso para vocês. Tá aqui. Coloquei nos exemplos. Exemplos de, por exemplo, quando tem contas bloqueadas pelo TCE. Às vezes de Câmara, às vezes de Prefeitura. Aí sai lá a matéria. Aí vem a pessoa da Prefeitura ou da Câmara dizer que está errado. Que
não foi bloqueado, ou que eles prestaram contas sim, alguma coisa desse tipo. Só que está lá no TCE, no documento, na lista do TCE. O TCE publicou dizendo que bloqueou as contas daquele órgão ou entidade porque não prestou contas. Então, como é que a gente faz nesse caso? Diz para eles, olha, a informação veio do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, porque quem bloqueia a conta? Se viesse de qualquer outro órgão, não, mas quem é o responsável por receber as contas e julgá-las e dizer se recebeu ou não, se elas estão bloqueadas ou não? É o TCE. Então, se o TCE diz que ele bloqueou, ele bloqueou. Então, o que eu oriento quando vem alguma reclamação nesse sentido? Olha, veja lá com o TCE para ele fazer a retificação. No momento que, quando eles fizerem a retificação, a gente faz aqui também. Essa é a minha orientação. Já teve uma vez um lugar que eles ficaram insistindo muito e tudo, e eu fiquei pedindo, me mande a documentação, me mande a documentação. Porque a pessoa queria, porque queria insistir comigo que a gente modificasse a notícia para ele. Me mande a documentação. Não, mas a gente foi lá, a gente entrou com a contestação com eles e tudo. Certo, mande para mim. Eu quero todos os documentos. Aí eu publico. Porque não adianta ficar com esse negócio de boca, de me dizer isso, dizer aquilo, porque eu estou com o dado do órgão maior, da autoridade no assunto bloqueio de contas. Não presta. Então, eu não tenho como discutir. É a mesma coisa que acontece às vezes quando vem alguma coisa do MPF ou algum Ministério Público, algum lugar assim, Tribunal de Justiça, e a pessoa quer teimar. Ah, porque o 180 escreveu isso, aquilo. O senhor está vendo bem na fonte? MPF, Ministério Público Federal, Ministério Público do Piauí. A matéria, a fonte veio de lá. Eles que disseram, e a gente reproduziu, e está dado aí o crédito, e está tudo certinho. Então, o senhor vai reclamar lá com eles. Eles fizeram a retificação, a gente faz aqui também. Então, a pessoa às vezes quer teimar com órgãos, com instituições, e quer fazer a gente de bobo. Quer tratar a gente como se fosse menino de recado deles. Não, matéria é isso, a matéria que está errado. Não, eu não estou trabalhando com qualquer instituição, eu não estou trabalhando com dado da minha cabeça, eu não inventei isso aqui, não foi uma mensagem no WhatsApp que eu recebi me dizendo isso aqui. Eu tenho um órgão, uma autoridade competente me dando essa informação. Se tem algum erro, se eu conteste lá, vai ser corrigido e é notificado aqui também. Trata assim. Aconteceu muito agora também com os casos de Covid. Às vezes acontecia de sair um dado de que uma cidade tal tinha saído um caso, damos essa questão de primeiros casos. E a secretaria não sabia ou não tinha. Algumas vezes era só uma questão de formação, não sabiam. Mas teve vezes que não tinha o caso lá. Teve um caso até que era assim, era por causa do cartão do SUS da pessoa, que era lá daquela cidade, só que hoje a pessoa não mora mais lá. Aí, quando a pessoa, lá onde ela está, tipo, lá no Rio de Janeiro, lá no Paraná, testou positivo, aí pelo cartãozinho do SUS, como era lá na cidadezinha do interior do Piauí, contou como sendo lá. A pessoa não atualizou o cartão do SUS dela, onde é que ela estava residindo hoje. Então, tem, às vezes, umas coisas também que estão acima da gente. Daí, quando eles descobriram isso aí, passaram por a gente direitinho, a gente colocou a nota lá esclarecendo. Então, tem umas coisas, às vezes, que são complicadas. Em alguns casos, bato o pé bem aí, que eu tenho órgão, mas em outras vezes, há esse choque, essa confusão de informações que vem de uma fonte oficial, o SUS, tá lá, o cartão do SUS da pessoa é daquela cidade. Mas aí, essa situação totalmente nova e tal, aí vem, o cartão não estava atualizado, a pessoa não reside mais naquele município. Gente, vivendo e aprendendo. É isso. Então, o que é o recomendado quando tem um erro no portal? Em caso de erro, corrigir e avisar o leitor sobre a correção. Calar para aquela pessoa que lhe passou a mensagem que foi corrigido. No 180, normalmente a gente passa por editor para quem escreveu. Quando chega alguma reclamação, passa direto ou para editor ou para quem escreveu o texto. Ai, aí eu trouxe quiz hoje.
Deixa eu sair daqui, que está em outro documento. Ó, vocês vão responder no chat. Taranã, deixa eu compartilhar com vocês. Eu... Ai, perdi o chat quando abri o novo. Vocês estão falando aí no chat? Alguém fala oi aí no chat para ele aparecer aqui para mim? Eu botei ele aqui na minha tela. Eba, obrigada. Não apareceu. Vou clicar de novo. Era que eu tenho que ver o chat, senão não dá certo. Cadê o botãozinho do chat? Fala alguém aí de novo, por favor. Eu não consegui puxar. Alguém fala oi no chat. Ele aparecer para mim, não tá aparecendo. Vou sair e voltar. Tô vendo aí um monte de oi. Peraí, vou abrir de novo aqui a janela. Ai. Tá aí, primeira pergunta. De acordo com o que foi dito na aula, como você fica apto para ir além do óbvio em um texto? Tempo. Vou sair de novo, porque eu não tô vendo o chat. Agora eu tô vendo. Tô vendo todo mundo respondendo letra A. Não sei por que o chat não tá aparecendo para mim. Eu tenho que sair para ver. Isso mesmo, pessoal. A gente foge do. Vai além do óbvio em um texto fazendo um levantamento de dados. E vamos à pergunta 2. Estou vendo as respostas. Ok, ok. Todo mundo respondendo. Legal, pessoal. Vou passar. Oi? Acho que foi, né? Teve muitas respostas. Vou passar. Isso mesmo, letra C. Para os cuidados que devemos ter na hora de pesquisar na internet para escrever uma matéria ou fazer entrevista. Pesquisar em sites confiáveis, procurar os especializados, sérios e renomados e não copiar deliberadamente. Sempre o que for pegar, dar o crédito ou checar. Muito bem, meninos. Vamos à terceira pergunta.
Temos divergências. Nossa, várias letrinhas. Ok, um monte de gente respondeu. Vou passar. Essa foi disputada, hein? Oh, que erros devemos evitar ao fazer o levantamento de dados e pesquisa na internet para uma entrevista ou nota? Devemos evitar fazer a busca na hora de escrever. Temos que evitar checar o nome da pessoa somente na internet. Evitar ser descuidado ao checar os dados históricos ou populacionais. Alguém falou B. Acho que não prestou atenção que eram os erros a evitar, né? Que esse aqui, que está na B, é o que a gente tem que fazer, é o certo. Eu estava perguntando o errado. A C, teve alguém que falou a C, é erro fazer a busca só na hora de escrever. Não é erro checar o nome do entrevistado, né? Checar. Se preocupar demais com a checagem, deve se preocupar sim. Então, era os erros que devemos evitar. O erro é fazer a busca só na hora de escrever, checar o nome da pessoa só na internet e ser descuidado com os dados históricos ou populacionais. Tá bom? Tem mais uma. Qual alternativa não contém dicas para checagem de dados? Todo mundo respondendo letra D. Vamos ver se a D. É sim, pessoal. Muito bem. Todas as outras letras têm dicas para checagem. A única que não tem é a letra D, né? Pegar os dados com o entrevistado ou copiar do primeiro portal que postou o assunto. Isso não, né, gente? Por favor, não. E tem mais uma. Tô vendo as respostas de vocês. Muita gente falando A, B, ABC, ABCE, A, B e E, A e B, BCE. Sobre a aula de hoje, assinale as alternativas corretas. Pode haver mais de uma. Não. Estão todas corretas, pessoal?
Para usar um dado do Wikipédia, você vai ter que buscar uma segunda fonte para confirmar a informação. Os dados recolhidos para a matéria devem ficar guardados de 3 a 5 anos após a publicação. Em caso de erro em uma notícia postada no blog, deve-se corrigir e avisar ao leitor, te falo disso agora. Inclusive, a gente falou lá, confiar a origem dos dados é o primeiro passo para mostrar que o texto publicado está correto, em caso de reclamação ou contestação. E nunca use uma informação sem saber a fonte ou se checar se estão realmente corretas. E só alguma dúvida? Não, tava tudo certo, tudo que a gente falou. Era tudo. Ah, não foram tapeados. Foi tudo que a gente falou. Só coloquei tudo, tava tudo certo. Não, não era pegadinha, tava tudo certo. Por isso que eu disse, pode ter mais de uma. Estavam todas corretas. E aí, se eu terminar, que eu trouxe para vocês, estou quase terminando, já faltam. Aí faltam 9 minutos. Deixa eu ver. No chat. Suspeitei desde o princípio, né? Tô vendo. Seja bem-vindo, Daniel Lucas. Ah, vamos lá. Eu trouxe mais uma coisinha para vocês. Trouxe uma dica de documentário. Esse tá faz tempo na minha lista e eu finalmente consegui assistir e aí trouxe para vocês. Excelente. E tem a ver com comunicação, com jornalismo, com pesquisa de dados, com fonte. Privacidade Hackeada, é um documentário da Netflix. Essa imagem que eu trouxe para vocês é a imagem como a gente encontra lá na Netflix, porque no Google não tem essa imagem, porque notoriamente a gente vê que é o Trump, né? Mas no Google eles usam a imagem do David Cameron. Acho que é esse o nome desse jornalista. Posso estar equivocada, mas acho que é esse. Enfim, o Privacidade Hackeada, The Great Hack, é um documentário de 2019 sobre o escândalo do Facebook, da Cambridge Analytica, produzido e dirigido por Gerhard Nojvin, Karin Ammer, foram indicados ao Oscar anteriormente, para o Oscar de documentário já, e a música do filme já chegou a ser o Gil Taube, compositor nomeado para o Emmy. Ele é muito bom, porque cadê meu... esse documentário, gente, primeiro, ele vai mostrar para vocês como essa coisa de que a gente já sabe, né? Que o telefone escuta o que a gente fala, que quando a gente faz uma busca num lugar, de repente aparece em todo lugar oferecendo aquele produto para a gente faz uma busca, às vezes, no app de venda, aí começa a aparecer, quando a gente está acessando um portal na lateral, no meio do jogo aparece anúncio daquilo ali, é tudo, todo lugar fica contaminado. Como é que é isso? Porque o marketing comercial já usa muito esse compartilhamento dos nossos dados. Qualquer coisa que a gente clica, vai criando um perfil nosso. Vão ficando nossos pontos vão ficando ali registrados. O que a gente gosta, o que a gente está pesquisando, o que a gente está procurando. E, nesse caso, por que isso virou um escândalo e veio à tona? Porque começou a ser usado na política. Né? Foram usados primeiro em alguns países pouco conhecidos, mas quando foi usado nos Estados Unidos, na eleição do Trump e na Grã-Bretanha com respeito ao Brexit, então aí veio à tona. Aí virou um escândalo, porque todo mundo percebeu. Então é um documentário excelente, abre os olhos da gente sobre a questão dos nossos dados na internet e também sobre essa questão da manipulação, de como, que é o ponto que me chama mais atenção nesse documentário, é como eles estudam o que a gente gosta, o que a gente não gosta e o que a gente tem medo, para daí saber o que eles têm que dizer para convencer a gente a mudar de ideia. Eles querem fazer você ir do estado A ao estado B, deixar de votar na pessoa A para votar na pessoa B, ou o oposto. Então, eles fazem isso tudo estudando
que a gente pensa. Inclusive, eles começam falando de perguntinhas que tinham joguinhos de perguntas. O que é seu perfil? Veja se seus amigos te conhecem. Esses joguinhos inocentes de pergunta no Facebook, tudo isso era como eles alegavam que tinha conseguido pegar os dados das pessoas, ter os pontos. Mas só que a gente vai ver lá no documentário que eles foram muito além disso. Muito, muito além. Então, é um documentário muito bom que ajuda você a despertar para essa coisa. E mostra o trabalho de alguns jornalistas, da Carol, do David, na pesquisa sobre esse escândalo. Então, vai trazer um conteúdo bem legal, que envolve mídias digitais, marketing político, e envolve comunicação, pesquisa, levantamento de dados. Então, é um documentário bem legal, que eu recomendo para vocês. É da Netflix, ele é exclusivo da Netflix, tá? Tô vendo o pessoal aí comentando, dizendo que achou a aula interessante. Obrigada, excelente. Obrigada, meninos. Sejam bem-vindos. Ainda tenho tempo, vou passar a atividade para vocês. Tenho tempo, né? 4 minutos, dá tempo. Ó, atividade dessa semana. Vou dar um prazo maior, porque eu vejo que algumas pessoas às vezes estão mandando um pouquinho depois. Então, eu vou colocar o prazo até quinta-feira, tá? 18 horas. Eu quero que vocês me apresentem um exemplo de uma correção de um erro em algum portal, em algum blog, correção de erro, de dado, de informação, e me apontem como esse portal fez para divulgar a correção. Como assim? Por exemplo, às vezes correções no UOL, eu recebo na tela do meu celular errata e aquele mesmo título, a correção no título, o mesmo assunto, em tal matéria. Então, eles deixam bem claro que fizeram a correção ali. Eu quero que vocês me apresentem algum exemplo de onde foi feita uma correção. E, segundo ponto da atividade, eu quero que vocês me citem sites oficiais que vocês já acessaram para pesquisar dados, tá? Eu quero saber algumas fontes que vocês conhecem. Eu citei algumas na aula, mas eu quero saber mais. Mais algumas coisas que vocês conheçam. E aí, meninos que estão chegando hoje, no máximo a lauda, coloquem nome e sobrenome, envia para o e-mail galaxyad.isabel@gmail.com. Eu vou mandar isso lá no grupo, tá? No grupo de WhatsApp do curso. Coloca no assunto do e-mail, atividade da aula 5, de 8 de junho. Prazo é até dia 11 de junho, quinta-feira, às 18 horas. Fiquem atentos ao prazo, por favor, sejam disciplinados. E faz parte da nossa cultura aqui no grupo a disciplina. Lucas não está no grupo. A Laiane ou a Nívia, alguém vai te adicionar, tá, Lucas? Sebastião, cuida para o Lucas ser adicionado no grupo, tá? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a atividade? Professor Johnny Souza, dando ar da graça. Falei sobre a audiência, professor Johnny. Por enquanto, nenhuma dúvida, tudo bem. Eu fico à disposição no e-mail e também no WhatsApp. A outra atividade eu respondi algumas pessoas. Se alguém tiver dúvida, que eu não terminei de responder, ainda vou responder, tá bom? Tá, obrigada, Romário, Henrique, Daniel, Ana Larice. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu vou mandar esse print aqui lá no grupo do curso. Obrigada, Sebastião, Romário. Quem ainda não segue a gente, siga lá. E sigam também no Instagram a ABEP. A ABEP está no YouTube e está no Instagram também, tá? E o Galaxy P. Obrigada, Ibiapina, Uriel, Bruna. Isso, Sebastião, obrigada. Nájila, o arroba Johnny Souza aparecendo aí. O meu é arroba Isabel RBR, viu, gente? Isso aí, Andressa, arroba ABEP Piauí. Vamos seguir a minha cidade, tanto Instagram quanto a fanpage, para me dar acesso.
Procurem a Isabel no meu, esse Jane é sabido. É fácil me achar, é @IsabelRBR. 10 horas, encerramos a aula, gente. Boa noite. Prazer, até semana que vem. Tchau.